Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na página do Armarinho São José. Eu sou a professora Didi Melo, parceira da Círculo, e hoje trouxe para vocês essa linda bolsinha que porta celular. Fica aí uma peça bem delicada, super bonitinha aí pra gente poder usar no dia a dia, né? Carregar o nosso celular. Pra quem quiser pode trabalhar em outras cores também, né? Que vai ficar super bonita também em outras cores. O material que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje é o Barroco Max Color, na cor Quartzo 3390. Barroco Max Color número 6, tá? E vamos precisar também de uma agulha de número 4 para confeccionar essa peça. Quem for chegando por aí, já vai me falando de onde vocês são. Essa bolsinha aqui eu fiz para um celular de aproximadamente 16,5 centímetros de comprimento, tá? Por aproximadamente 8 centímetros de largura, já com a capinha, tá bom? E esses materiais que eu mostrei aqui na nossa aula de hoje, vocês encontram lá no site do Armarinho São José. Então, eu vou estar fazendo aqui uma peça menor com vocês, tá? Para poder dar todos os detalhes aí de como fazer a peça, como fazer o laço, como fazer a costura, né? E como fazer também essa alcinha aqui, tá bom? Então, eu vou estar fazendo uma peça menor com vocês para eu conseguir dar todas as dicas aí para vocês. Quero pedir também para quem tá chegando por aí, para compartilhar a nossa aula, para que mais pessoas possam vir também aqui participar com a gente. Então, vou estar começando aqui a minha amostra com 10 correntinhas, tá? Para fazer aí no tamanho que eu fiz a minha, vocês vão começar com 15 correntes, ok? Então, vocês vão fazer lá 15 correntinhas, eu vou estar fazendo aqui apenas 10 correntes. Então, faz a laçadinha inicial e vamos trabalhar mais 10 correntinhas. Vocês trabalham aí, então, para a peça de vocês, 15 correntes, ou se o seu celular for mais largo aqui que o meu, vocês trabalham, então, até dar a medida da largura do seu celular já com a capinha, tá bom? E trabalhe mais 3 a 4 correntinhas a mais, ok? Então, aqui, para a largura do meu celular, que é aproximadamente 8 centímetros, eu comecei com 15 correntinhas, tá bom? E depois a gente tem aumentos aqui nos dois cantinhos também, que faz com que a peça aumente de tamanho. Então, vamos para a nossa segunda carreirinha, então. A primeira vai ser aqui de correntinha. Então, feito lá as 15 correntinhas, você vai voltar a partir da segunda corrente, trabalhando ponto baixo. Então, vamos fazer aqui um ponto baixo para cada correntinha de base. Olá, para quem tá chegando por aí. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Então, aqui daí, chegando na última corrente, você vai colocar aqui na última correntinha 4 pontos baixos, tudo no mesmo ponto. Opa! Pra gente fazer a voltinha aqui do nosso fundo da bolsa. Então, coloquei aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos na última correntinha e volto trabalhando aqui nessa outra extremidade da corrente, fazendo também um ponto baixo para cada ponto. Até chegar aqui no finalzinho.
Olá, Márcia, de São João da Boa Vista, São Paulo. Seja bem-vinda. Então, aqui, chegando na última correntinha, nós vamos colocar mais 3 pontos baixos no mesmo ponto, porque a gente já tem um, né? Então, daí, vamos ficar aqui também com 4. Então, aqui a gente fez essa volta toda, né? Terminando, então, também com 4 pontos baixos aqui na última correntinha. Fecho minha carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de meio ponto alto. Então, vamos fazendo aqui um meio ponto alto para cada ponto de base. Então, meio ponto alto, você vai laçar o fio, vai entrar no ponto, puxar a laçada, ficar com 3, aí você laça, vai tirar as 3. Vamos seguindo, então, trabalhando um meio ponto alto para cada ponto de base. Aqui na voltinha, agora, a gente não tem mais aumento. Então, vamos fazendo também um meio ponto para cada ponto. Até chegar aqui no final, chegando quase já no final da carreira. Olá, Maria, obrigada por ter compartilhado. Maria disse que tá crochetando também, fazendo uma camiseta, que legal. Olha só, então, chegando ao final da carreira, aqui não é ponto, né, que foi o fechamento com ponto baixíssimo da minha carreira, então, já fiz aqui até o último ponto. Agora, eu vou fechar minha carreira, agora a gente não vai fechar a carreira, no caso, tá? Desculpe, a gente vai trabalhar de forma circular, sem fechar as carreiras. Então, o nosso meio ponto alto, ele tem 2 alcinhas aqui, que é a cabecinha do ponto, e atrás dele tem mais uma aqui, né? Então, a gente vai trabalhar aqui atrás, deixando a cabecinha do ponto aqui livre, tá? Então, a gente vai laçar o fio, vamos vir direto aqui já no nosso primeiro meio ponto alto, vou pegar aqui essa alcinha, então, que fica atrás. Então, vai ficar assim, ó. Então, eu peguei a alcinha lá de trás do ponto e as 2 alcinhas da frente do ponto ficaram aqui sem pegar. Aí, eu faço, então, aqui meu primeiro meio ponto alto e vou marcar esse meio ponto alto, porque a gente não vai fechar as carreiras. Então, eu marco esse primeiro e vou seguir, então, trabalhando lá na terceira alcinha do meu ponto, um meio ponto alto para cada pontinho de base. Então, assim, vai formando aqui esse relevinho que vai dando todo um detalhe para nossa peça. Olá, Celcina. Olá, Rosemary. Que bom que chegou, Celcina. Então, vamos seguindo assim, um meio ponto alto lá na terceira alcinha do ponto. Por toda a volta. Márcia, você vai iniciar com 15 correntinhas para fazer aqui do tamanho da minha, tá? Para um celular de 8 centímetros de largura, aproximadamente. Então, você inicia com 15 correntinhas e segue o que eu venho explicando aqui, tá bom? O modo de fazer é o mesmo, eu só tô trabalhando aqui
uma peça um pouco menor, tá? Pra poder mostrar pra vocês todos os detalhes, né? Por conta do nosso tempo ser um pouco curto aqui. Pra explicar tudo, então, eu trabalho uma pecinha menor, mas mostro todos os detalhes pra vocês. Então, contornei toda a minha peça aqui, então, já vai dando formato, né? Ele já vai subindo. Agora, eu faço, então, tiro o meu marcador. Faço um meio ponto alto lá onde estava o meu marcador, também na terceira alcinha. E coloco o marcador novamente, tá? Quem quiser ir fechando a carreira também nesse ponto, dá. Só que daí vai ficar a marcação aqui de fechamento de carreira, o que vai deixar a sua peça não tão bonita, né? Aqui a gente vai ter um desnível, né, de início aqui, mas depois a gente segue com carreiras circulares, então, sem ter, né, aquela cicatriz aí de início de carreira. Então, vamos lá. Novamente, para cada ponto, um meio ponto alto na alcinha de trás. Faz sim, Salsina, fica lindo, viu? A partir de agora, nossas carreiras não terão mais aumentos. Então, a gente vai subir agora a nossa peça, trabalhando ponto sobre ponto. Aqui, sempre pegando na alcinha de trás, lá do meio ponto, e fazendo um meio ponto para cada ponto. Eu tô utilizando aqui o fio Barroco Max Color número 6, tá? Mas se você quiser fazer com outro fio mais fino, também pode. Aí, você faz a mesma coisa, vai iniciar com correntinhas lá do tamanho do seu celular, né? Da largura, já com a capinha. E aí, você acrescenta mais 3 a 4 correntinhas, tá? Se você quer que a capinha fique mais folgadinha no celular, aí você faça mais ainda correntinhas, ok? A mais aí do tamanho do celular. Então, aqui chegando novamente, ó, aqui ainda tem mais um pontinho. Chegando novamente aonde tá o marcador, vai tirar o marcador. Vai fazer um meio ponto, então, lá na alcinha de trás, aonde tá o marcador. E marca de novo, tá? É necessário você marcar em todas as carreiras, o teu primeiro ponto aqui, né? Como a gente não tá fechando as carreiras, então, pra você saber mais ou menos aonde que tá o início da sua carreira, tá bom? Então, você vai seguir assim por 19 carreiras, tá? Sempre trabalhando lá na terceira alcinha do meio ponto, deixando a cabecinha do ponto livre, né? E trabalhando sempre um meio ponto para cada ponto de base. Então, tem um passinho aqui mais adiantado. Então, aqui, gente, a minha peça é uma miniatura, né? Mas aqui, então, vocês vão trabalhar um total de 19 carreiras, tá bom? Ou se o seu celular for mais comprido que o meu, faltando daí 1 centímetro, mais ou menos, para o comprimento total daí do teu celular, você vai trabalhar daí as carreirinhas de ponto baixo, tá bom? Então, você vai fazendo essas carreiras até atingir aí, até faltar 1 centímetro do comprimento do seu celular, tá bom? Trabalhando esse mesmo ponto. Então, quando a gente vem trabalhando o circular, vai acontecer de, né, até o início de carreira, ir vindo assim pro lado, tá? Ele não vai seguir linha reta, ele vai ir vindo assim pro lado, tá bom? Então, aqui, como na minha peça eu trabalhei 19 carreiras, aí faltou, então, para eu chegar aqui nessa curvinha, né, na dobrinha aqui, 6 pontos. Então, fui lá fazendo minhas carreiras circular, marcando sempre o primeiro ponto, e aí eu trabalho, depois do marcador, mais 6 pontos, para chegar aqui na dobrinha, tá bom? Você tem que contar aí um lado antes do marcador, tem que ter a mesma quantidade de pontos que o outro lado aqui, ó, quando você iniciou fazendo na alcinha de trás, tá? Tem que ter a mesma quantidade de carreiras, ok? Então, lá feitas as 19 carreiras, aqui no meu caso, eu vou ter que trabalhar apenas, acho que 2 pontos.
Então, trabalhei para chegar até ali o finalzinho. Aí, no próximo ponto, eu vou fazer um baixíssimo. Então, isso que vocês vão fazer agora é o que vocês vão fazer depois de ter feito lá as 19 carreiras, ok? Aí, vai fechar com baixíssimo lá no próximo ponto. Vai trabalhar aqui uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar carreiras fechando a carreira e não mais circular, tá? Mas a gente continua na alcinha de trás. Então, vai fazer aqui um ponto baixo para cada ponto, também lá na terceira alcinha. Obrigada por quem está aqui na aula acompanhando, mandando curtidas. Hoje aqui em Curitiba tá bem calor. E estamos crochetando, né? Então, chegando aqui ao final da carreira, então, esse último pontinho que fica aqui é do fechamento da carreira. Então, não vou trabalhar nele, vou fechar minha carreira com baixíssimo ali no primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou trabalhar mais uma carreira de ponto baixo. No caso de vocês, vocês vão trabalhar um total de 3 carreiras, ok? E o que que vocês estão crochetando aí, gente, hoje? Já começaram a fazer as peças de inverno ou ainda não? Então, aqui, chegando até o final da carreira, faz um baixíssimo no primeiro ponto, uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto e trabalhe mais uma carreira de ponto baixo, tá? Vou trabalhar aqui apenas 2. Então, fechou a carreira, vou cortar meu fio. Fechei com baixíssimo, né? Daí, eu corto o meu fio. Então, ficando assim. Aqui, gente, tinha um acabamentinho que eu fiz aqui, ó. Todo de baixíssimo, tá? Antes de cortar o fio aqui, deixa eu voltar aqui. Então, antes de cortar o fio, a gente trabalha aquele acabamento ali, tá? Desculpe, acabei esquecendo dele. Então, vou prender meu fio aqui de novo. Vou fazer aqui um nozinho. Então, daí é só você trabalhar, deixa eu cortar a pontinha só pra não atrapalhar. Então, você vai trabalhar daí, fechou com baixíssimo, tá? Aí, você vai entrar no próximo ponto, um baixíssimo. No próximo ponto, faz um baixíssimo. Eita, esse nó aqui me atrapalhou. Vai no próximo, um baixíssimo. Então, só para dar um acabamento melhor aqui, tá bom? A gente vem trabalhando um baixíssimo por toda a volta aqui da última carreira, ó. A Celcina está em Barra do Turvo e tá chovendo. Pois é, por aqui só tá ameaçando. Chuva mesmo.
Não chegou por aqui ainda. Então, seguimos, ó, até o último ponto. Então, eu iniciei ali, então, vou parar por aqui. É só cortar o fio. Pegar uma agulha de tapeceiro. Puxar essa laçadinha pra cima. Pega essa agulha de tapeceiro. Vai pegar lá, então, a primeira laçadinha que você fez do baixíssimo. Passa por baixo. Aí, volta dentro da última que você fez. E vai lá pra trás com esse fio. Formando aqui, então, a última laçadinha desse detalhe, tá? Aí, aqui é só você esconder o fiozinho aqui pra dentro, entre os pontos. Aqui, após fazer o baixíssimo, você pode dar uma esticadinha, tá? Então, agora, eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer o laço, tá bom? Pra decorar aqui a nossa bolsinha. Então, como eu fiz uma peça menorzinha, vou fazer também uma peça menor para o laço. Então, aqui pra minha amostra, eu trabalhei 10 correntes, tá? Fiz 10 correntinhas e voltei a partir da segunda corrente fazendo carreiras de ponto baixo em carreira de ida e volta, tá bom? Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras aqui no total para essa minha pecinha. Agora, para fazer o laço maior aqui, vocês vão iniciar com 16 correntinhas e vão voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixo para cada ponto, em carreiras também de ida e volta, e vai trabalhar por 10 carreiras, tá? Vai fazer 10 carreiras de pontos baixos, com 15 pontos baixos cada carreira, tá bom? Então, aqui na minha eu fiz menorzinha, porque minha peça é menorzinha, ok? Então, a tua pecinha aí vai ficar assim, para o laço. E a gente vai contornar toda essa peça. Então, feito lá as 10 carreiras, a 10ª carreira tua já será para o contorno que a gente vai fazer. Então, você vai iniciar lá fazendo os pontos baixos, né? Então, na última carreira, a 10ª, já será a carreira de contorno. Então, esse primeiro ponto aqui vai ser o início da carreira. Aí, eu vou fazer, então, mais um ponto baixo aqui no mesmo ponto, para formar o canto. E vamos trabalhar um ponto baixo para cada carreira. E aqui, então, a gente tem a primeira alcinha da correntinha. Então, aqui eu faço um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo ponto para formar o canto. E continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Até chegar ali no outro cantinho. Então, cheguei aqui no meu último ponto, aqui nessa correntinha eu faço 2 pontos baixos também. E aqui, então, eu venho trabalhando daí um ponto baixo para cada carreira. Aqui é onde tá meu primeiro ponto baixo, então, que vai ser o início da carreira. Já tem um ponto baixo, então, eu vou colocar mais um. E vou fechar minha carreira com baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo, então. Então, aqui no cantinho também fiquei com 2. Faço um baixíssimo, vou cortar o fio, deixando um pedaço de fio para costurar, né, essa lateral aqui, lá na minha peça, tá? Então, deixa uma ponta lá de fio, puxa pra cima e vai reservar. Aí, você vai fazendo uma outra peça, que será essa aqui pra gente prender o laço. Então, essa peça a gente vai trabalhar apenas 2 carreirinhas de ponto baixo, Você vai iniciar com 11 correntinhas para fazer essa pecinha e vai voltar com 10 pontos baixos
aqui por toda a corrente, tá bom? Trabalhando 2 carreiras com 10 pontos baixos. Vai ficar mais ou menos assim. Que aqui a minha peça é menorzinha, então também trabalhei menos pontos, tá bom? Não tá focando aqui. Então, aqui, para prender o laço, eu comecei com 7 correntinhas e voltei com 6 pontos baixos, tá bom? Então, fiz 2 carreirinhas de 6 pontos baixos. Então, para prender o laço maior lá, vocês vão fazer 11 correntes e vai voltar com 10 pontos baixos, tá? Volta a partir da segunda correntinha. E vocês vão começar, daí, trabalhar essa correntinha pelo lado avesso dela, para que os dois ladinhos aqui fiquem iguais, tá? Então, para começar a correntinha, vou mostrar para vocês aqui como faz do lado avesso da corrente, só para não ficar dúvida. Então, vai fazer lá a correntinha. E para voltar do lado avesso, em vez de você trabalhar aqui pela frente da correntinha, você vai pegar aqui, ó, nessa alcinha de trás, tá? Que fica só uma alcinha. Então, você vem trabalhando o teu ponto baixo aqui nessas alcinhas, ó. Aí, vai ficar assim esse lado, né? E esse outro lado também fica igual, daí dos dois lados, ok? Então, vai fazer 2 carreirinhas e vamos prender no laço, então. Vamos pegar uma agulha de tapeceiro. Não conheço Barra do Turvo, Celcina. Na verdade, acho que eu nunca ouvi falar. Eu moro em Curitiba, mas vim do interior do Paraná. Então, aqui, prontinho lá a parte do laço. Agora, a gente tem que achatar assim o lacinho, ó. Mais ou menos aqui no meinho dele. Então, a gente dá uma achatada. Aqui dobrandinho assim, ó. Pra gente prender, então, essa pecinha que a gente fez, tá? Então, vai passar lá na agulha de tapeceira, a pontinha. E vamos prender aqui. Então, essa partezinha, né, pra gente formar o lacinho, tá? Prende lá atrás primeiro, depois a gente ajeita aqui o laço. Então, vou virar aqui. Vou prender, costurar, então. Aqui tá a pontinha do meu fio. Vou pegar um pontinho lá do outro lado. Então, vou vir prendendo aqui, ó. Pego uma carreirinha desse lado, uma carreirinha lá do outro. Pego aqui a carreira desse lado e a carreirinha lá do outro. Já vai puxando. Aqui também eu pego mais uma vez. Só pra prender, então, o nosso lacinho, puxa. Essa pontinha que ficou aqui do início, você pode amarrar aqui com a outra. Faz um nó, né? Corta, porque aqui vai ficar pra trás, não vai aparecer. Essa pontinha também aqui, que ficou lá do nosso início da peça, a gente corta também. E aqui é só você ajeitar o seu lacinho, tá bom? Então, aqui grande fica mais bonito, né? Então, aqui eu fiz pequenininho por causa do tamanho aqui da minha peça. Agora, a gente vai costurar, então, esse lacinho na peça. Então, vai passar também a ponta que deixou no agulha de tapeceiro. Então, aqui meu fio tá saindo lá no segundo ponto do canto, eu quero voltar para esse aqui, ó. Então, eu vou trabalhar a partir desse ponto, não do outro. Do primeiro ponto que foi colocado aqui, desse lado, nesse cantinho.
Aí, a gente vai posicionar mais ou menos no meio da nossa peça e vamos começar a costurar. Então, nossas carreiras ficaram com essas nervurinhas aqui, né? Então, a gente vai trabalhar aqui. Vai pegar aqui uma carreirinha e um pontinho lá do laço. Pega uma carreirinha e um pontinho do laço. Então, a gente vem trabalhando assim, prendendo. Para cada carreira, a gente pega um ponto lá do laço. Já vai puxando, tá? Então, aqui daí falta 2 pontos, né, que é o do canto. Vou pegar, então, aqui o último ponto desse lado. Então, aqui, quando eu peguei o último ponto desse lado, eu finalizei minha costura. Então, daí eu puxo, vou voltar lá no mesmo ponto subindo e vou levar o fiozinho aqui pra dentro. Pra eu arrematar aqui dentro, tá? Desse lado aqui, por enquanto que tá aberto o laço, aqui a gente consegue fazer o arremate aqui dentro. Vou fazendo um nozinho. Aí, é só esconder essa pontinha aqui por entre os pontos aqui. Pode esconder bastante, daí corta. Agora, você vai prender, então, a outra ponta. Para prender a outra ponta, é a mesma coisa que a gente fez desse lado, tá? Você vai prender teu fio aqui atrás, então, desse segundo ponto aqui, né? A gente tem 2, né? Então, prende o fio atrás desse ponto, passa pelo ponto e começa a costurar aqui também do outro lado. Na mesma carreira que você iniciou costurando desse lado, você começa também a costurar lá do outro lado, ok? Daí, vai ficar assim. Pra fazer a alcinha, então, ó, fica assim costuradinho aqui dos 2 lados. E vamos fazer, então, essa alça, tá? Então, pra fazer a alça, a gente inicia fazendo a laçadinha inicial. Trabalho aqui 2 correntinhas. Volto a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixo. E aqui, então, quando a gente faz o ponto baixo, forma essa alcinha aqui do lado do ponto baixo, né, ó. Aí, você vai virar o trabalho. Vai fazendo um ponto baixo pegando essa alcinha. Então, você entra nessa alça, puxa, vai ficar com 2 laçadinhas, aí laça, vai tirar as 2. Aí, formou 2 alcinhas aqui do outro lado. Você vai virar o trabalho, entrar e pegar essas 2 alças, puxa a laçada, vai ficar com 2, laçar e vai tirar as 2. Formou novamente aqui 2 alcinhas do lado. Então, a gente vira novamente, pega essas 2 alcinhas, puxa a laçada, vai ficar com 2, laça, tira as 2, vira novamente. Então, a gente, em todas as carreiras, a gente vem girando e pegando essas 2 alcinhas que formam do lado. Puxa, faz o ponto baixo. Cuidar para não apertar muito, tá, os pontos, para que não fique com dificuldade depois de pegar essas 2 alcinhas que vai ficando aqui do ladinho, ó. Então, sempre entrando aqui com a agulha de cima para baixo, puxando a laçada e fazendo o ponto. Então, assim vai formando essa alça aqui bem bonitinha. Então, vocês vão ir trabalhando até o tamanho desejado que vocês queiram da alça, tá? Na minha bolsinha,
eu fiz com 82 centímetros. Sempre indo girando, fazendo o ponto baixo e pegando as duas alcinhas que formam do lado. Tá? Então, trabalhe até o tamanho desejado de comprimento, aí vai cortar o fio, tá? Sem fazer correntinha, corta o fio e puxa pra cima. Olá, Marilena. Olá, Marilende de Itabuna, Bahia. Fernanda de Portugal, seja bem-vinda. Olá, Zélia. Que bom que gostou do ponto, Cecina. Então, ó, após ter feito algumas carreiras, ele vai ficando assim, ó. Fica igual aqui dos dois lados. Então, aqui eu fiz só uma amostrinha também. Aí, a gente vai posicionar, então, aqui. Vai dobrar a sua bolsinha de forma que ela fique com o fundo certinho aqui. Aí, você vai passar, então, essa pontinha que você deixou numa agulha de tapeçaria. Vamos posicionar, então, deixar o meio aqui. Vamos posicionar aqui bem no meio. Posiciona, vai passar a agulha aqui pra fora. E vai voltar prendendo lá a alça, passando pelo ponto e já prendendo a alça lá dentro. Vai pro próximo ponto. Volta aqui no ponto anterior, prendendo já a alça também. Pega lá um pontinho da alça e volta aqui pra fora. Vai pro próximo ponto, pega lá também um pontinho da alça. Então, você faz assim, ó, vai e volta, tá? Pra ficar mais firme aqui a costura da alça. Voltar aqui mais um pontinho pra dentro. Então, assim, vai ficar presinha lá a alça. Aí, a pontinha que fica, é só você arrematar aqui pra dentro, tá? Faz um nozinho. E vai esconder aqui entre os pontinhos também, essa pontinha que fica, tá? Pode esconder bastante lá pra dentro. E aqui também... Ah, esqueci. Quando eu iniciei a alça aqui, esqueci de falar pra vocês já deixar uma ponta aqui pra costura, tá? Então, antes de fazer a alcinha, já deixa uma ponta pra costurar a alça, que depois não precisa emendar o fio, né? Então, aqui no caso da minha, eu deixei uma ponta no início aqui, ó. Aí, você passa, então, aqui também. Agulha de tapeceiro, e só pra nivelar aqui que fica uma ponta, então, eu pego essa alcinha aqui e puxo, tá? Só pra ficar mais, não ficar aquela pontinha. Aí, mesma coisa, você vai vir aqui. Então, você prendeu lá no meinho da peça. Aí, você prende também aqui, outro lado da alça, cuidando pra não ficar torcida. Desse outro lado aqui. Tá? Prende da mesma maneira, daí, fazendo a costura, ok? Vou mostrar aqui pra vocês na peça original, então. As duas alcinhas ficam presas lá dentro. Ficando assim a alça, então. Aqui eu fiz uma alça não tão comprida, né? Com apenas 82 centímetros aproximadamente. Vocês podem trabalhar a alça aí do comprimento que vocês desejarem, tá bom? E assim, daí, é só encaixar seu celular aqui dentro, tá? Então, assim fica a parte da frente, parte das costas. Então, gente, essa foi nossa aulinha de hoje. Vocês têm alguma dúvida em relação à nossa aula? Para fazer essa peça, eu gastei aproximadamente 80 gramas do fio, então, Barroco Max Color, tá? Olá, Margarida!
Então, gente, não tendo mais dúvidas, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a participação aí de todos vocês em mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer, tá bom? Se fizeram essa peça, não esquece de me marcar aí nas redes sociais de vocês, para poder ver o trabalho de vocês e lá comentar e compartilhar também nos meus stories. Meu Instagram é o @didimelo.oliveira, tá bom? E também tem o meu canal no YouTube, onde eu ensino lá várias peças de crochê também. Então, muito obrigada a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, então. Até mais, tchau, tchau!